Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações dessa preparação do São Paulo para encarar o Flamengo nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo que ainda sonha com essa vaga na Libertadores da próxima temporada. Além disso, Edu Afonso traz informações onde o São Paulo ainda quer jogar no Morumbi na penúltima rodada contra a equipe do Internacional. São Paulo está tentando agilizar aí esse retorno para não encerrar a temporada sem atuar mais no Morumbi. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Vamos lá para o São Paulo, Edu Afonso, a gente também fala, claro, do campo. Aliás, qual campo, né, Edu? Porque o São Paulo vai jogar contra o Santos na Vila Belmiro, outros jogos também marcados fora do Morumbi. Mas existe, então, a ideia, o plano de ainda voltar a jogar em sua casa nesse campeonato, Edu? Tudo bem, Bruno? Bom dia a você, bom dia ao Jailson, ao Dom, que é o fã de esportes. É isso, Bruno, o jogo de amanhã não tem como mudar, né? O Morumbi está com vários shows. Semana passada tivemos o Imagine Dragons, nesse final de semana Linkin Park e no outro final de semana, do dia 22 e 23, Oasis. Então o último show é dia 23. Então amanhã, 9h30, é na Vila Belmiro, para desgosto da torcida do São Paulo, para desgosto do Flamengo, adversário. É pouca gente, lá não cabe mais do que 15 mil pessoas, e a torcida visitante vai ter uma parcela muito pequena de ingressos, 5%, aproximadamente 500, um pouquinho mais para a torcida do Flamengo. Jogo em que o São Paulo pode começar a se aproximar do seu objetivo. São Paulo é o 8º colocado, hoje não estaria na pré-Libertadores, mas vencendo e o Fluminense perdendo do Mirassol, eles empatam em pontos e o São Paulo já fica ali bem próximo à 7ª colocação, que daria teoricamente uma pré-Libertadores no ano que vem. Tem o Botafogo ali em sexto também, que é um dos alvos do São Paulo nesta reta final. Sobre o time, Bruno, antes de eu falar dessa história do Morumbi, Luciano e Mike voltam, Cedric tem alguma chance de retornar do departamento médico e Rodriguinho será avaliado hoje no treino da tarde. Mas em compensação, o Alan Franco e o Enzo Dias, suspensos, ficam fora, além daquela relação gigante de atletas que estão entregues no departamento médico. Então São Paulo pode ter novamente 12 desfalques na partida contra o Flamengo. O treino de hoje define a equipe. Sobre o Morumbi, já é certo que 3 jogos serão na Vila Belmiro. Esse jogo contra o Flamengo, de sábado contra o Red Bull Bragantino e um mais pra frente contra o Juventude. O que o São Paulo está tentando agora, uma matéria que eu dei ontem no espn.com.br à noite, é reverter a última partida, da penúltima rodada contra o Internacional. Para que isso aconteça, a Live Nation terá que desmontar o palco do dia 23 muito rapidamente e a empresa que cuida do gramado do São Paulo, que vai replantar o gramado, teria que fazer um serviço rápido demais para, quem sabe, esse gramado já estar replantado até o final do mês e ter pelo menos 4 ou 5 dias para ele enraizar e não soltar placas no jogo contra o Internacional. Não é ainda confirmado, mas é uma tentativa de jogar uma última partida em casa nesta temporada. E uma última informação, o São Paulo, se for a pré-Libertadores, na segunda fase, pode jogar na semana do jogo da volta da segunda etapa desta pré-Libertadores. Detalhe, já tem um show do AC/DC marcado para essa semana, mas me garantiram ontem que se realmente o São Paulo jogar em casa essa segunda fase da pré-Libertadores, o São Paulo tem poder de veto para que esse show não aconteça, Bruno. E a gente está falando de um dos melhores gramados do país, né? É algo que o São Paulo sustenta e que a gente sempre valoriza por aqui. Na Vila Belmiro, aliás, os próximos 4 jogos como mandante, o São Paulo vai jogar na sua nova casa, né? A Vila Belmiro. Vou trazer o Fernando Vidotto para falar da preparação, o que muda em termos de concentração também, né? Sempre quando se tratar de jogos em casa, que agora foram deslocados para a Baixada Santista, meu amigo. E sobre mudança no time, né? Porque como o São Paulo tem sempre uma lista bem grande de desfalques, tem sempre alguém voltando também, então não vamos ter repeteco de escalação, né? É isso, viu, Joana? Não vai repetir a escalação. Vou começar a falar sobre essa viagem para Santos, né? O São Paulo vai treinar hoje à tarde aqui, fazer seu último treino antes do jogo com o Flamengo e já viaja hoje para Santos. Os jogadores vão dormir lá em Santos. O pessoal considerou que isso é melhor, né? Não pegar a estrada amanhã também. Então o São Paulo já vai ficar ali na Baixada para esse jogo de amanhã. A gente vai poder acompanhar pelo menos uma parte do treino, né? Provavelmente só o aquecimento, mas a gente sabe que vai ter novidades, mudanças na escalação.
Na zaga, vamos começar com a lista, né? O Alan Franco está suspenso. E aí o Rafael Tolói, que voltou de lesão, né? Já esteve à disposição no último jogo, e o Sabino estão concorrendo aí a essa vaga. Na lateral esquerda, muito provavelmente Patrick Lanza, o jogador revelado aqui pelo próprio São Paulo, é quem vai ser o titular, porque o Enzo Dias também está suspenso, o Wendel está machucado, então o Patrick Lanza deve jogar. Na direita pode ter mudança também, o Mailton foi titular na vitória contra o Vasco, o Mike, também revelado aqui na base do São Paulo, ele está de volta de suspensão, e a gente vai ver como é que está a situação do Cédric Soares, né? O lateral direito português, ele teve uma fratura, né, num dos dedos do pé direito, mas já voltou a treinar, treinou normalmente hoje. A gente vai tentar acompanhar aqui hoje à tarde para saber também como é que está a situação dele, se ele já pode ir para o jogo de amanhã, senão provavelmente o Mike, que tem entrado bem, um garoto da base, a torcida gosta muito, deve ser titular aí contra o Flamengo. E um outro retorno muito importante é o homem dos 100 gols com a camisa do São Paulo, o atacante Luciano, né? Foi muito importante na vitória contra o Bahia, fez gol, deu assistência, estava suspenso contra o Vasco, então volta, tem tudo para ser titular, tá num bom momento. E esse é um jogo muito importante, né? Tem São Paulino brincando, pô, uma vitória pode ajudar o Palmeiras lá em cima, mas o São Paulo está de olho no agora G7. São 3 pontos para o Fluminense, 3 pontos dessa 7ª colocação. São Paulo quer muito uma vaga aí, pelo menos na pré-Libertadores do ano que vem. A diretoria prometeu até um bicho caprichado, um prêmio, se os jogadores alcançarem essa meta. Então, esse é um jogo muito importante. O início da residência lá na Vila Belmiro, viu, Joana? Exatamente, importante para o Flamengo, importante para o São Paulo, deve pegar fogo a Vila Belmiro. Muito obrigada pelas informações, Fernando Vidotto, atualizando a preparação do São Paulo, que vai fazer da sua casa, né, a Vila Belmiro. Agora a gente fala de um jogo. Bom, vai jogar na Vila Belmiro, vamos tentar montar o São Paulo hoje, vai? Porque amanhã pode mudar antes tudo. do treino? Nada de parcial, né? Parcial para 13 mil, tudo bem, mas nada de parcial, né? Sei lá. Também ingresso. O Flamengo está reclamando da carga de ingresso, né? Mas não tem o que fazer, é um cubículo ali, um cantinho 400 só, ingressos, exato. Não tem muito como. pão de correr, não. Não é nem responsabilidade do São Paulo. 10% do Maracanã, se fosse no Morumbi, seria 10%, onde sempre fica a torcida do Flamengo, mas não é no Morumbi. Cabe pouca gente dos dois lados. Porque entra a logística da polícia. Ah, não, meu cara, 1.000 e pouco, amigão, 1.000 e pouco, você vai ter que pôr a galera na numerada e tal. Então não tem muito o que fazer. Exatamente. Luciano e Lucas, Luciano e Tapia. Então, essa Tapia foi convocado, você acredita? Está sendo convocado toda a lista agora. Eu faço renovação. Já tinha sido convocado nas 2 últimas. Jogou contra o Brasil, com o Maracanã, o Tapia. Aí é um pouco, eu acho que Luciano joga, Lucas ou Tapia, depende muito do que o Vessone falou, de como o Lucas estiver fisicamente depois de ter jogado domingo à noite, como titular. Ele foi estranho, mas só foi uma coisa de estafa, assim, de cansaço? Os 5 que saíram foram de cansaço. Só cansaço, né? Não sentiu nada ali, aparentemente. Tem a ver com o sistema de jogo do São Paulo, né? Mas aí é o menor dos problemas, né? Eu acho que o principal problema é a lateral esquerda, que já não tem o Wendel, o Enzo tá suspenso agora. E aí vai ter que jogar o Patrick, que é o terceiro lateral, que vem tendo muitos problemas. Aí é um problemão. Na zaga, acho que deve jogar o Ferrarese no lugar do Alan Franco, fazendo o trio com Arboleda e Sabino. E o meio de campo deve ser o mesmo, mas aí o desgaste pesa, eu acho. Né? Jogar na sequência. Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio correram que nem 3 condenados em São Januário na marcação individual contra o Vasco do Diniz, né? Mas, em tese, são os 3 titulares hoje. Palmeirense, confia no São Paulo, não? Cara... O Flamengo é favorito? Acho que é. Você acha que é mesmo? Mas não com o pé nas costas. Não sei se... Tem jogo hoje. Não sei se o Palmeirense... Não achei que o Flamengo seria favorito, não. Palmeirense confia no São Paulo. Imagino que não. O torcedor, né? Mas essa história que o São Paulo morreu é uma coisa ridícula, eu já falei sobre isso. O São Paulo tem que fazer o jogo dele, tem que buscar os pontos e tem que pensar na Libertadores, cara. Só isso. Entendeu? Porque tudo que eu disser aqui vai ser usado contra mim de alguma forma, né? É isso? Como se diz no tribunal. Mas imagino que o palmeirense não está olhando para isso e falar, nossa, o São Paulo vai jogar por nós. Não vai, né? Só alguém que acha que pode acreditar que tem alguém torcendo... Mas o São Paulo pode jogar por ele para mesmo. O Palmeiras. Então, essa é a questão, jogar por ele.
Sim. Não, mas tá claro. Só essa. Não, isso Não né, tem nenhuma dúvida. tirando os sinais que o São Paulo vai entregar o jogo pro Flamengo. Não, né? Pelo amor de Deus, São Paulo tem, os caras estão agora tentando virar o show de cabeça para baixo para jogar no Morumbi. Agora perceberam que talvez dê para ir para Libertadores, né? Muito por conta da presença de Flamengo e Palmeiras na final, abrindo uma vaga a mais. Pois é. Então, portanto, esse jogo é importante Muito e dá impacto importante. nessa história tem algum adversário do São Paulo que está na briga pela 7ª vaga que vai jogar com o Flamengo ainda? Fluminense. Então é o seguinte, o São Paulo tem que dar a vida nesse jogo, não é por causa do Palmeiras, que é o Campeonato Brasileiro, nada. Porque é bem possível, né, que o Fluminense perca ponto contra o Flamengo. Então, se você ganha 1 ponto ou 3 contra o Flamengo, você vai ter uma diferença no jogo Fluminense e Flamengo. Sim. É isso que tem que pensar o São Paulo, cara. Fazer por ele, jogar o jogo. Entendeu? O Orlando vai explicar aí nas últimas horas toda uma possível reviravolta que deu aí, negócio de mando. Só que o que eu vou falar é uma impressão injusta até, porque eu não tenho como informação. É só uma impressão. Tô sendo injusto, Posso te ajudar. Mas eu acho que a vitória em São Januário, eles não esperavam tanto que ia ter uma chance de pré-Libertadores. Só que quando ganhou em São Januário, falou, opa, peraí, dá. E agora? Cara, se isso aí for verdade... Assim, se é isso aí só for uma verdade, impressão. então, não mas é tudo bem. informação. Se Eu estou sendo injusto com as pessoas do São Paulo. Não tá sendo. Mas, isso é um fim de feira da mas essa correria das últimas horas, qual é a surpresa, me parece que Marcinho? São Januário mudou não, eu fico muito. surpreso. Não é possível, cara. Foi uma direção que Não é aluga possível. o estádio em novembro todo. Não é possível. O São Paulo, a direção do São Paulo está idêntica à CBF. Ela torce contra. Porque se calhar, o que vai acontecer? Vai precisar usar o estádio para ir para a Libertadores. Aí, de fato, o time se recusou a morrer, a torcida estava em dúvida. O técnico se recusou a morrer, os jogadores também. Venceram 2 jogos consecutivos contra adversários diretos. Abriu mais uma vaga, está aberto. Tá aberto. Aí tá. Muito ponto, Ganhou cara. em São Januário. 21 pontos em aberto. Ganhou em gente. São Januário, como diz o âncora, tá pra nós Porra. agora. Mas aí que tá, né? Eu acho que, sinceramente, se fossem os 4 jogos mandantes do São Paulo no Morumbi, o São Paulo ia para a Libertadores. Tenho convicção de que o São Paulo iria para a Mas Libertadores. vem cá, se o São Paulo fizer 10 pontos em 21 jogos, ele vai para a Libertadores. Não vai, não vai. Porque, Acho que 10 e 21 tá bem. Não dá? Não, claro que não. Tem um monte de gente. O Corinthians passa por Eu acho cima, pouco. passa por cima. Pouco. O São Paulo tem que ganhar. Quentinho, eu acho pouco. O São Paulo, essa semana, tem que fazer 4 pontos. Senão, se não fizer 4 pontos, está fora. Que é Flamengo e Bragantino. Pelo menos 4 pontos. E aí, continuar nessa... Porque ele visita o Corinthians, ele visita o Fluminense. Os confrontos, como ele visitou o Vasco. Então, por isso que vencer amanhã... Então, mas amanhã não tem Morumbi. Mas pode revirar o calendário. E aí, sim, agora os caras estão tentando, de alguma forma, ter pelo menos no último jogo contra o Inter, desarmando lá o palco do Oasis. Claro que não vai dar certo. Um campo... palco por 4 bandas seguidas, acabou o ano. Vai chegar lá e replantar tudo. Não vai estar em condição de... Pode trazer o Tirone lá para desarmar o palco lá para tempo do jogo do Inter. Então estão tentando ainda, depois do jogo do Vasco, viabilizar. Aí é assim, Vessone, se o São Paulo ganhar 4 pontos agora, vamos tentar, vamos desarmar esse palco. Vamos desarmar esse palco? Vamos tentar fazer isso? E, na verdade, o que aconteceu, eu trouxe aqui, postei e depois os caras ficaram malucos. Confirmou o show do AC/DC pro fevereiro do ano que vem. Morumbi, 24 de fevereiro. Só dei uma olhadinha e mostrei para você ontem. Qual que é o calendário da Comebol pro ano que vem? Que 25 de fevereiro, a volta. Aí o São Paulo se apressa em falar, não, nós temos poder de veto. Se o São Paulo tiver um jogo da Libertadores, temos poder de veto. Como assim o poder de veto a show? Você veta show com quanto tempo de antecedência? Não tem. Você vai a não ser show... que a empresa tenha um plano B guardado para ela, tipo um Allianz Parque, eu não sei. Numa divulgada de aço. Pode ter uma cláusula no contrato. Ó, São Paulo, se então, tiver um jogo lá e tarará, ele tem até 3 meses para falar. Isso já está marcado, cara. Não, eu sei que já está.
Mas A empresa arruma outro lugar. é possível que o São Paulo tenha Eu imagino que tem salvaguarda. prazo, né? Isso, prazo. em até 90 dias você pode falar. Talvez dê sorte de ser o 90 dias de São Paulo perder pro Flamengo. No caso, os shows no Morumbi, por exemplo, o Oasis no Morumbi, que é a volta do Oasis. Quando falaram Oasis no Morumbi, o Tirone comprou ingresso no mesmo dia. AC/DC, os caras compram ingresso no mesmo dia. Os caras já estão procurando ingresso pro jogo. Sim, isso é verdade. Né? Então, quanto antes confirmar, show é assim, né? Quanto antes confirmar. Então, eu imagino que esse prazo seja exíguo, como diriam os outros, né? Então, não dê para esperar. Porque pode acontecer o seguinte, vamos lá. É bem possível. São Paulo termina em 8º Campeonato Brasileiro. Né? E aí, fica na pendência do campeão da Copa do Brasil para saber se tem G8. Tem que esperar mais 2 semanas para saber se ele vai jogar Libertadores ou se vai... Para Cruzeiro ou Fluminense, né? Dependendo como for. Então, isso pode ser definido 21 de dezembro. O show é 24 de fevereiro, 2 meses antes, olha, para chegar assim, olha, eu não posso jogar. E lembrando, a gente está esquecendo uma coisa, esses shows internacionais desse tamanho, eles impactam a América do Sul inteira. Então, os fãs do Chile, da Argentina, às vezes a banda não vai nesses países. Brasil e volta. Já tem já tem fãs do AC/DC comprando passagem para São Paulo. É isso que eu estou dizendo. Então tem que ser em São Paulo, ou no Allianz Parque, ou no Interlagos, sei lá o que não sei. Né? E outra coisa só que eu tava... Os palcos, eu não sei se no Allianz Parque tá assim, mas no Morumbi, não é só... A gente tá falando do palco, mas tem uma plataforma que tá atravessando normalmente a plateia, né? Um negócio reto assim, uma passarela que arrasta ali para dentro do campo, né? Sim. Então, vamos ver como é que... Eu não sei como vai ser agora. Tem gente que já foi no show, né, agora, qual foi o primeiro? Dragon, não sei Imagine Dragons. Dragons. Eu não sou... Imagine Dragons. Eu entendo tanto disso quando física quântica. Vamos lembrar que quando fechou essa renovação... Quando fechou a renovação de contrato com a Live Nation, de novo, falei aqui, lembrando dar uma pessoa dinheiro de pinga, falo de novo, tinha a informação de que o São Paulo só aceitaria palcos atrás do gol. Isso, para não invadir o campo. E para agilizar a montagem e desmontagem. Foi isso que foi vendido, certo? Mas isso está acontecendo, né? Até então. Porque o Vessone falou... E no show da Shakira... Eu acho que teve um negócio no meio ali. Acho não, teve. Teve, né? Uma plataforma ali, um corredor, então, sei lá o quê. Segundo o diretor de marketing do São Paulo, a condição para abrigar show seria o palco atrás do gol, sem danificar o gramado, só as pessoas danificando o gramado, para que pudesse ser desmontado, montado e utilizado o mais rápido possível. Né? A ver. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Flamengo, que é o adversário do São Paulo nesta quarta-feira, às 21h30, em partida que vai ser disputada lá na Vila Belmiro. Estou trazendo aqui a classificação atualizada do Brasileiro. O Flamengo é o vice-líder do campeonato, 30 partidas, 64 pontos, 1 ponto atrás do Palmeiras. Já o São Paulo, 8º colocado, 31 jogos, 44 pontos. Está a 3 pontos do Fluminense, que é a primeira equipe ali do G7 do Campeonato Brasileiro, até porque Palmeiras e Flamengo, como vão fazer a decisão da Libertadores, abriu ali mais uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Estou trazendo um corte aqui dos últimos 5 jogos da equipe do Flamengo, e aí tá Libertadores e Campeonato Brasileiro, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O último jogo deles pelo Campeonato Brasileiro foi no final de semana contra a equipe do Sport lá no Maracanã, onde venceram a partida pelo placar de 3-0. Estou trazendo um corte aqui dos últimos 5 jogos entre São Paulo e Flamengo. São 2 vitórias do Tricolor, 2 vitórias do Flamengo e 1 empate. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em partida que foi disputada lá no Maracanã, o Flamengo venceu o São Paulo pelo placar de 2-0. Inclusive foi a estreia de Crespo no comando técnico do São Paulo. Enfim, jogo muito difícil contra a equipe do Flamengo, que vem brigando pelo título brasileiro, mas se o São Paulo quer estar na Libertadores da próxima temporada, não tem desculpa, vai ter que jogar lá em Santos, fora de casa, vamos ser sinceros, esse jogo era para ser no Morumbi, não sei se estaria lotado, mas com certeza o torcedor são paulino vindo nessa sequência de 2 vitórias consecutivas, se aproximando ali do G7 do Campeonato Brasileiro, ia ter um bom público. Mas enfim, Casares definiu que será assim até o final da temporada, agora é lutar e tentar se classificar para essa Libertadores da próxima temporada. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!